Opa, fala aí pessoal, hoje eu tenho dois smartphones intermediários em mãos, o Zenfone Max Pro M2 da ASUS e o Motorola One Action. Resolvi comparar as câmeras desses caras porque eles foram lançados no Brasil com o mesmo preço cheio, R$ 1.800, versão com 128 GB de armazenamento. Os testes aconteceram do mesmo jeito que eu sempre faço, fui pra rua com ambos, modo automático, 2 fotos em cada posição, escolhi a melhor para colocar em vídeo. Vamos ver no que deu. Já começo com essas imagens interessantes que eu capturei num shopping de Aracaju. Elas foram tiradas totalmente contra o sol, para ver o trabalho desses celulares no modo HDR, aquele que compensa uma iluminação muito forte ou muito fraca na frente da lente. E os resultados eu achei parecidos em termos de qualidade de imagem. Ambos entregaram fotos com luzes e sombra em intensidade parecida, com a principal diferença sendo a temperatura de cor, em que o Zenfone puxou para um tom mais quente, enquanto o One Action foi para algo mais frio. Isso dá para editar no fim das contas, mas o que eu estava vendo na hora era mais próximo da imagem do Motorola, que leva vantagem só por isso. Mais uma contra o sol, também para testar o HDR, e a diferença de tonalidade se mantém, embora mais sutil. E de resto, a impressão que fica sobre as fotos é que estão no mesmo nível, nos mesmos parâmetros em termos de sol e sombra. Só que eu percebi aqui que a imagem gerada pelo Zenfone tem uma definição um pouco menor, como vocês conferem nessa aproximação agora. Isso aconteceu nas duas capturas que eu fiz com o Max Pro e em nenhuma das duas que eu realizei com o Motorola. Essa também serve para testar o HDR, embora não seja no contra-luz. Fim de tarde, num outro shopping de Aracaju, eu fiz o tour, e a similaridade é grande entre os dois resultados. A diferença de temperatura maior do primeiro exemplo está de volta, só que aqui eu acho que o Max Pro aqui mostra algo mais próximo do que eu estava vendo, aquela coisa meio amareladinha de fim de tarde. Então fica essa curiosidade, tanto quando eu estava vendo algo mais quente, quanto quando era mais frio, os dois aparelhos processam as fotos finais do mesmo jeitão, às suas maneiras. Agora uma captura à noite, cenário que estava escuro, embora com pontos de iluminação fortes dentro do estacionamento que vocês veem. Sem querer procurar muito pelo em ovo, eu vejo a mesma coisa nas duas aqui. E também já aproximei essas imagens para chegar à conclusão de que a definição é a mesma. Fiquei com a ideia de que quando está de noite, mas em iluminação decente, os dois trazem resultados meio que iguais. O que não é exatamente o caso dessa outra foto agora. Eu estava dentro do carro, numa área mal iluminada do estacionamento, e as luzes gerais do ambiente eram baixas. Nenhum dos dois traduziu exatamente isso, porque tentaram dar uma compensada. O que para muita gente é bom, né? E vejam que a compensada do Zenfone é um pouco mais agressiva, criando uma foto mais clara. Só que também rolou um estouro um pouco maior ali na parte superior direita. É muito questão de preferência e eu sinceramente nem sei qual é a minha. Vou deixar essa avaliação em suspenso. Só que nessa outra foto a gente tem uma coisa curiosa. É de uma sala que estava bem escura. Não era breu completo, é bom lembrar que esses aparelhos não tem aquele modo noturno que está meio que na moda atualmente, só que o modo automático de ambos tenta dar uma compensada na luz para mostrar o máximo possível. E aqui o Max Pro teve mais êxito, né? Entregando uma fotografia mais clara. Tem muito ruído? Tem, mas como nenhuma das duas fotos é grande coisa, acho que a mais clara leva, e esse lance de ser afobado para clarear o que está escuro é uma característica de Zenfones desde o primeiro Zenfone 5, quem lembra? Lançado lá em 2014. Aqui a gente volta para um cenário com o mesmo estilo daquele do edifício com o estacionamento. Quer dizer, de noite, escuro sim, só que com pontos de iluminação que clareiam a cena. E assim como aconteceu nas fotos do estacionamento, temos de volta um empate técnico, tanto na aparência geral quanto na nitidez. Vamos agora para um comparativo de selfie, e nele os resultados me pareceram característicos. Vejam que o Zenfone dá uma caprichada no contraste, o que faz os pretos ficarem mais pretos, só que também estoura um pouco a parte esquerda do meu rosto. Só lembrando que nenhum dos dois estava com o modo embelezamento ativado, tá? Então não é uma diferença gritante, mas eu diria que o Motorola me agradou um pouco mais, simplesmente por a imagem ser mais natural. Nesse último exemplo eu fiquei no contraluz, um desafio para câmeras frontais, né, que geralmente são mais fracas, e aí elas têm que colocar um HDR em ação. A característica das fotos anteriores se mantém, o lance do contraste, e o One Action conseguiu exibir bem mais do fundo, que ficou totalmente estourado no Zenfone. Nenhum resultado brilhante, mas vantagem para o Motorola.
Como eu sempre digo, tem resultados que são subjetivos e dependem muito da preferência da pessoa. Eu só passei aqui as minhas opiniões. Se eu tivesse que escolher um vencedor de qualquer forma, entre eles eu apontaria o Motorola One Action, por uma margem muito pequena, só porque ele consegue algo um pouquinho melhor em algumas cenas de modo HDR e também por ser um pouco mais rápido para finalizar capturas noturnas. Só que eu confesso que esse comparativo acabou me deixando com uma imagem positiva do Zenfone Max Pro M2, porque esse foi um aparelho lançado originalmente muito antes. Lá fora ele saiu no final de 2018. Aqui no Brasil é que ele chegou oficialmente em setembro, né? E ainda assim conseguiu emparelhar a disputa com o Motorola One Action, que saiu há pouco tempo, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, independentemente do que eu elegi, diria que ambos estão em um mesmo patamar, em uma mesma categoria sim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não forem inscritos, não esperem mais, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado para continuar acompanhando minhas atualizações e me dar uma força, é de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Até mais.